Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo da revista Pollen no YouTube. Esse mês aqui na Pollen a gente está discutindo ilusões e eu decidi falar sobre um tipo de ilusão meio diferente. Eu resolvi falar sobre realismo mágico ou realismo fantástico. Realismo mágico ou realismo fantástico é um tipo de história onde o mundo é normal, aparentemente, mas tem alguma coisa meio errada, uma coisa um pouco diferente. A América Latina é conhecida como o terreno do realismo fantástico. A gente tem tantos escritores incríveis que servem como pais para esse gênero. Gabriel Garcia Marques, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Isabel Allende. Eu poderia falar de 1 milhão de pessoas da América Latina. Alguns desses autores são os meus favoritos da vida, mas eu escolhi compartilhar com vocês uma pessoa um pouquinho mais distante da nossa realidade, que é Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino, se eu não me engano, nasceu em Cuba, então ele tem alguma relaçãozinha com a América Latina. Claro, acho que esse é o lugar onde o realismo fantástico acontece. O Ítalo Calvino já faz parte da minha vida há algum tempo. Momento história pessoal. Quando eu tava na 8ª série, uma ótima professora de literatura minha fez a sala inteira ler alguns livros internacionais que a gente não tava muito acostumado a ler. Entre eles, O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. Ah, meu Deus, esse livro mudou a minha vida e mudou a minha relação com a literatura e o que eu esperava que fosse literatura. O Ítalo Calvino tem a capacidade de fazer entrar no livro e se apaixonar e se apegar pelos personagens e pelo mundo e entrar com uma certa facilidade na leitura. A leitura flui e corre com facilidade, é incrível. Mas ao mesmo tempo ele tem uma linguagem poética que te toca e marca a sua vida para sempre. Depois de ler Visconde Partido ao Meio, eu fiquei viciada e comecei a ler todos os outros livros da série Nossos Ancestrais, que inclui Cavaleiro Inexistente, o meu favorito, e Barão das Árvores. Depois disso, uma amiga minha me emprestou Cidades Invisíveis, em português, nessa linda edição, mas já faz bastante tempo desde que eu terminei de ler esse livro, e agora eu decidi reler para poder falar um pouquinho com vocês aqui na Pollen. Essa, infelizmente, é a edição em inglês, porque aqui na Irlanda, nesta terra onde não há sol, tava um pouquinho difícil achar uma versão em português e eu não sei ler italiano, então é o que tem para hoje. O livro parte do princípio de que Marco Polo está contando para o líder da China sobre o seu império. Ele obviamente não pode sair da capital por vários motivos e não pode conhecer seu império. Então Marco Polo meio que conta a história pra ele. Mas obviamente, como a gente tem Ítalo Calvino, a gente tem histórias fantásticas que a gente sabe que não é realidade, mas ao mesmo tempo a gente fica, mas será? Talvez, quem sabe? Talvez, mas não. O livro funciona como uma junção de várias pequenas histórias, cada uma sobre uma cidade. E aí você tem páginas como essa, são bem curtinhas, com descrições das cidades. E é claro que esse formato de histórias curtinhas é bem comum no realismo fantástico. Julio Cortázar, por exemplo, faz o mesmo sobre Cronópis e Famas, e Jorge Luis Borges tem o Livro dos Seres Imaginários, que também, assim como Cidades Invisíveis, é meio que um catálogo de criaturas místicas e fantásticas de várias culturas diferentes. Então existe essa certa tradição de catalogar coisas incatalogáveis. É exatamente isso que o Ítalo Calvino faz. Cada cidade é única e especial, e às vezes o que as torna mágica não é só o fato de que elas têm castelos de vidro ou qualquer outra coisa, mas é a maneira como o Ítalo Calvino descreve as coisas. Como, imagine uma cidade que você quer quando você está cansado de andar pela floresta por dias e dias. Esse é o tipo de cidade que você encontra em blá blá blá. Pequenas dicas do feel da cidade, da vibe da cidade, mas ele raramente te dá coisas exatas, com descrições mínimas. Esse ano aqui na Irlanda eu tô estudando muito sobre artes plásticas e sobre literatura que influencia artistas. E eu sei que esse livro aqui é usado muito em aulas de artes, porque como ele é totalmente aberto para interpretação, você consegue imaginar o tipo de cidade do jeito que você quiser, porque ele simplesmente te mostra emoções e sentimentos. Cidades Invisíveis tem sido uma influência tão grande no mundo das artes, porque é o tipo de livro que deixa tudo muito aberto ao leitor. Então é muito fácil você criar na sua própria mente o que seria a cidade ideal para você, o que seria a cidade que traz todas essas emoções.
E fica aqui a minha recomendação pro Ítalo Calvino como um todo, porque ele pode parecer assustador quando você fala realismo mágico e uma leitura adulta, talvez possa parecer meio assustador, mas não é. É poético, mas de uma maneira super acessível e que te toca e que vai transformar a sua vida. Eu sei que ele transformou a minha vida com metáforas que realmente ajudaram a explicar a humanidade ao meu redor. É como ter o seu coração abraçado e aquecido por um livro que vai ficar pra sempre marcado na sua vida. Sem contar que o Ítalo Calvino também tem um senso de humor muito sutil e engraçado. São pequenas coisinhas que te abrem um sorriso de repente, especialmente na série Nossos Ancestrais. Então, eu super recomendo. Então é isso, pessoal. A gente se vê mês que vem aqui na Revista Pollen. Deixem nos comentários os seus livros favoritos sobre realismo fantástico. Esse é um gênero que eu realmente adoro e eu adoraria receber indicações de todos vocês. E até mais!